Fala pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre classificação geotécnica de solos, desde aquelas classificações mais básicas, como a classificação textural ou classificação do triângulo textural, também chamada de classificação granulométrica. Vamos falar das classificações americanas muito utilizadas para classificações de solos para barragens, para pavimentação, obras de rodovias. E também vamos falar sobre uma classificação especificamente desenvolvida no Brasil, uma classificação voltada para solos tropicais, ao contrário das outras classificações, as convencionais classificações desenvolvidas para solos temperados. Vamos lá? Bom, classificar um solo nada mais é do que incluí-lo em um determinado grupo composto por solos de características e propriedades geotécnicas similares, ou semelhantes. Por que é necessário essa classificação, essa inclusão em um determinado grupo? Porque nós vamos ver que existem diferentes tipos de finalidades, de obras geotécnicas, portanto, e em cada uma delas nós vamos ter a necessidade de identificar o comportamento dos nossos solos. Se nós temos comportamentos de solos mais arenosos ou mais argilosos, e se esses solos apresentam um bom ou mau comportamento para alguma dessas finalidades, seja elas rodovias, seja projetos de barragens, aterros compactados, entre outras. E dessa forma, o objetivo principal dessa classificação é estimar qual é o provável comportamento do solo para uma adequada análise de um problema ou de um projeto. Nós vamos verificar que não basta simplesmente nós termos dados de granulometria do nosso solo. É preciso analisar também a plasticidade desse solo, ou seja, o comportamento desse solo vai ser dado pela análise tanto granulométrica quanto dos nossos limites de Atterberg ou limites de consistência. Existem várias formas de se classificar os solos e elas podem ser dadas em função da origem. Nós podemos classificar em solos residuais e solos transportados. Em função do agente de transporte, esses solos podem ser aluviais, coluviais, solos eólicos, solos glaciais. Pela evolução pedogenética, e o pessoal da pedologia, da agronomia que utiliza mais essa classificação, é a chamada classificação pedológica. Podemos classificar ainda por características peculiares, como presença de matéria orgânica, em função da estrutura do solo, se é uma estrutura mais fina, se é uma estrutura mais em blocos, e principalmente pelo tipo e comportamento das partículas que vão constituir esse solo. Então nós vamos ter aí sistemas de classificação baseados em propriedades índices, tá? É o tipo de classificação mais empregado aqui na engenharia, sendo essas propriedades a granulometria e os limites de Atterberg, como nós acabamos de comentar. Primeiramente, nós podemos citar a classificação granulométrica, que é totalmente baseada na granulometria do solo. Então, para isso, nós utilizamos o triângulo textural. Esse triângulo nos permite determinar a textura do nosso solo. Então, para isso, nós vamos entrar com dois teores, por exemplo. Basta nós entrarmos com o teor de argila e areia e silt, certo? Só com dois deles a gente já consegue classificar. Por quê? Porque o somatório aí da porcentagem de argila, areia e silt tem que fechar em 100%. Então, como que nós vamos analisar esse triângulo textural? De posse da granulometria de um solo, de uma análise granulométrica, nós vamos entrar com o teor de argila na vertical, da esquerda para a direita, seguindo essa linha vermelha. Vamos entrar com o teor de areia de baixo para cima, da direita para a esquerda, seguindo essa linha verde, ou com o teor de silt de cima para baixo, da direita para a esquerda, seguindo essa linha azul. Então vamos ver um exemplo. Imagina um solo que apresenta 50% de argila e 45% de silt. Ou seja, para fechar em 100%, ele pode constituir outros 5% aí de areia, de pedregulho. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar com esses teores aí no nosso triângulo textural. Se a gente pegar 50% na fração argila, nós vamos traçar uma reta a partir de 50%, como representa essa reta marrom,
E na sequência vamos cruzar lá em 45% em silt uma nova reta. Então você localiza aí a porcentagem de silt entre 40% e 50% e traça essa nova reta. Bom, onde as duas retas se cruzarem vai ser a classificação do nosso solo. No nosso caso aí deu uma argila siltosa. Se você, por curiosidade, chegar lá no complemento desse solo, como 5% de areia, para fechar esse 100%, e levar uma reta aí acompanhando esse caminho de areia, como uma paralela a essa reta verde, você vai ver que vai tocar nesse mesmo ponto aí, onde a gente acabou de cruzar esse 50% de argila e 45% de silt. Então, de fato, vai ser uma argila siltosa. Nós observamos ainda que existe a chamada classificação franca ou solo franco, de textura franca nesse triângulo textural. O que é uma textura franca? Nada mais é do que aquele solo que é adequado para um cultivo agrícola. Então essa é uma classificação mais básica, preliminar, voltada aí para a área agrícola. E esse solo de textura franca ele vai apresentar uma porcentagem de areia que é maior do que uma porcentagem de silt, que por sua vez vai ser maior do que porcentagem de argila e ainda pode apresentar matéria orgânica. Isso seria uma textura franca. Um segundo tipo de classificação de solos mais voltado para a engenharia, para a geotecnia, é o chamado Sistema Unificado de Classificação de Solos. É uma classificação baseada na distribuição granulométrica e nos limites de consistência, LL e IP, certo? Limite de liquidez, limite de plasticidade, que vai nos levar ao índice de plasticidade. E os solos vão ser classificados pela fração granulométrica dominante e subdominante, ou seja, nós podemos ter uma argila arenosa, uma areia siltosa, um silt argiloso. Então, basicamente, nós vamos classificar em duas letras, uma em relação ao tipo principal desse solo e a segunda letra em relação a dados complementares, seja em relação à graduação do solo, seja em relação à compressibilidade ou teor secundário desse solo, tá? Segunda fração dominante. E essa classificação vai ser dada em função de letras que representam solos aí, ou graduações, ou compressibilidade em termos do inglês. Então nós vamos trabalhar com G, S, M, C, O. Na verdade nem todos eles são do inglês, a maioria, tá? G, por exemplo, representa pedregulho de gravel. S representa areia de sand. M, na verdade a gente traduz aqui, ou esse M significa mold, que quer dizer silt, e essa já não é uma denominação inglesa. C, fração argila de clay. O, solo orgânico, organic. W representa um solo bem graduado de well. P, pur ou pobre, é um solo mal graduado, um solo pobre em graduação. H representa um solo de alta, high compressibilidade, e L, baixa compressibilidade, o L aí de low, baixo. E se esse solo for muito ruim, ele for um solo orgânico, um solo sem resistência, podendo ser uma tufa, a gente classifica esse solo como um solo PT. Se por acaso nós estivermos trabalhando com solos granulares, areias e pedregulhos, nós vamos precisar analisar a curva granulométrica desse solo em função de dois coeficientes, o chamado coeficiente de não uniformidade, que você vai ver em diversas literaturas como CNU ou CU. CNU em relação a coeficiente de não uniformidade, ou CU em relação a coeficiente de uniformidade. Então tanto faz aí, não tem diferença. O que vai ser então esse coeficiente? Vai ser a relação entre o D60 e o D10. Quem são esses caras? D60 nada mais é do que aquele diâmetro do solo abaixo do qual se situam 60% em peso das partículas. Então nós vamos analisar na nossa curva granulométrica as porcentagens passantes e vamos identificar esses 60%. De forma análoga, nós temos aí o D10, que nada mais é do que o diâmetro correspondente à porcentagem que passa, igual a 10% nessa curva granulométrica. Então, D60 sobre D10 vai nos dar esse coeficiente de uniformidade ou não uniformidade. O segundo coeficiente é o chamado coeficiente de curvatura, ou CC. Ele representa a relação entre o D30 ao quadrado sobre o D10 vezes D60.
Esses dois coeficientes vão nos permitir estimar a graduação desse solo. Então, quanto maior for um CU, mais bem graduado ele vai ser. Nós vamos ver isso a partir de uma curva granulométrica, porque nós vamos ter um distanciamento maior do D60 quanto do D10, então vamos ter um solo que tem diversas frações, grãos menores preenchendo vazios entre grãos maiores, então por isso é um solo mais bem graduado. E quanto mais vertical for essa curva granulométrica, mais tendendo a 1 vai ser esse coeficiente de uniformidade, então mais mal graduado ele vai ser. Em relação ao coeficiente de curvatura, nós também podemos definir intervalos para verificar essa graduação do solo. Então, esse CC, esse coeficiente de curvatura, detecta o formato da curva granulométrica e permite identificar eventuais descontinuidades, ou seja, se existe falta de grãos de um determinado diâmetro nesse solo, ou então uma concentração muito elevada de grãos grossos nesse conjunto, ou seja, se o material for bem graduado, nós vamos verificar um coeficiente de curvatura entre 1 e 3. Essa proposição é apresentada no livro Curso Básico de Mecânica dos Solos do professor Carlos de Souza Pinto. Juntamente com essa classificação entre 1 e 3, nós temos também outras duas em relação ao CC. Se esse CC for menor do que 1, a curva tende a ser descontínua, ou seja, há falta de grãos em um certo diâmetro. Se o CC for maior do que 3, a curva tende a ser muito uniforme na parte central, e se ele estiver aí entre 1 e 3, a curva é suave, nós temos um solo tendendo aí a mais bem graduado. Então esses dois coeficientes vão servir para nos dar indícios sobre a graduação desse material, e eles vão ser muito úteis, muito necessários na hora de classificar uma areia ou um pedregulho em função dessa classificação unificada. Vocês veem aí uma figura que apresenta uma curva granulométrica e nela nós temos duas informações, um coeficiente de uniformidade igual a 6 e um coeficiente de curvatura igual a meio, ou seja, pela nossa classificação aí, um CC menor do que 1, então a curva tende a ser descontínua, a falta de grãos em um certo diâmetro. Então nesse trecho aí central, onde nós temos a curva tendendo a mais horizontal, há uma porcentagem baixa, pequena, desses diâmetros para esse solo. Agora, como que nós chegamos nesses valores de CNU igual a 6 e CC igual a meio? Simplesmente através de D30, D10 e D60, como você pode ver. Então, vamos verificar como se calcular esses diâmetros. O D10, vamos enxergar aí entre 0 e 20 a porcentagem de 10%. Vamos levar uma reta a partir desses 10% até a curva e vamos verificar qual é, portanto, o valor de D10. Nós observamos aí aproximadamente 0,15 milímetros. Vamos fazer a mesma coisa com o D30 e o D60. Leva até a curva uma vertical a partir dessas porcentagens e identifica esses valores. Então 30% desse material vai nos levar a um diâmetro de aproximadamente 0,25 milímetros e o nosso D60 de forma semelhante vai ser aproximadamente 0,9. Se você fizer essas contas, você vai verificar justamente esses valores. Um CU D60 sobre D10 é o que? 0,9 sobre 0,15, então isso vai dar aí um valor igual a 6, enquanto um CC com esses valores de D30, D10 e D60 vai nos dar aproximadamente 0,46, arredondando aí dá 0,5. Em relação aos solos finos, nós vamos precisar analisar a chamada carta de plasticidade, apresentada pelo professor Casagrande, e ela vai precisar de dados de entrada, de parâmetros de entrada, sendo basicamente o limite de liquidez do solo e o índice de plasticidade. Então nós verificamos aí duas linhas, a chamada linha A e linha B, onde a linha A separa para nós solos siltosos de solos argilosos, enquanto a linha B separa os solos entre baixa compressibilidade e alta compressibilidade. Seria o valor aí de LL correspondente a 50%, quem vai fazer essa divisão. Se por acaso, ao entrarmos com esses valores de LL e IP no gráfico, nós tivemos alguma dúvida em relação a que tipo de solo é, se ele está muito próximo da linha A, se ele está caindo
quase em cima da linha A, um critério que nós podemos utilizar para bater o martelo é comparar o IP do solo com o IP da linha A, que tem essa equação, 0,73 vezes LL menos 20. Se o IP do seu solo estiver com o valor acima do valor dessa equação, ele vai ser um solo argiloso, CL ou CH. Se o IP do solo estiver abaixo do valor da equação, vai ser um silt, ML, MH, ou porventura um solo orgânico, OL ou OH. Depende se você tem alguma informação de presença de matéria orgânica nesse solo. Então vamos fazer um exemplo, né? Nós estamos vendo aí, é um solo fino, então foi falado, né? Nós temos essa informação, por exemplo, que é um solo fino, estou falando para vocês. Nós vamos entrar com LL igual a 70 e um IP igual a 50 e vamos ver qual classificação esse solo recebe. Então, ó, cruzando essas linhas aí, né? A linha azul vertical representa o LL igual a 70 e a vermelha representa o IP do solo igual a 50. Cruzando os dois, nós vamos ter que esse solo encontra-se na classificação CH. Então, entre a linha A e a linha B, nós temos a classificação do solo. No nosso caso, é um CH, ou seja, é uma argila de alta compressibilidade. Para nós classificarmos esse solo em grosso ou fino, ou em pedregulho, areia, silt, argila ou orgânico, a primeira coisa que nós vamos precisar analisar é a porcentagem do solo passante na peneira 200. Guarda isso, se essa porcentagem for menor do que 50%, quer dizer o quê? Que tem mais material sendo retido naquela peneira que, de acordo com a NBR 6502, rochas e solos de 95, separa aí a fração grossa da fração fina. Então, se tem mais solo ficando retido, né, se passa menos do que 50%, quer dizer que esse solo é grosso. Se porventura passar mais do que 50% na peneira 200, nós estamos falando aí de um solo fino. Se essa porcentagem for menor que 50%, o solo pode ser ou pedregulho ou areia. Nós vamos precisar analisar mais uma vez a curva granulométrica e retirar os teores de pedregulho e de areia. Se nós tivermos uma porcentagem de pedregulho maior do que de areia, esse solo vai ser um pedregulho. Caso contrário, se tivermos mais areia do que pedregulho, vai ser uma areia. Definindo então se é pedregulho ou se é areia, nós vamos voltar a analisar a porcentagem passante na peneira 200. Se essa porcentagem for menor do que 5%, o nosso solo pode ser um pedregulho ou areia mal ou bem graduado. Isso vai ficar em função do CNU e do CC. Se nós tivermos aí um CNU maior do que 4 para os pedregulhos e também um CC entre 1 e 3, esse pedregulho vai ser bem graduado. Caso contrário, se o nosso CNU for menor que 4 ou o CC for menor do que 1 ou for maior do que 3, vai ser um pedregulho mal graduado. Se a porcentagem de solo passante na 200 for maior do que 12%, nós vamos ter que analisar a carta de plasticidade e verificar se o nosso solo, em função dos nossos parâmetros aí de consistência, do nosso limite de consistência, se esse solo tiver acima da linha A, ele vai ser um pedregulho argiloso. Caso contrário, abaixo da linha A, um pedregulho siltoso. Se a porcentagem estiver entre 5% e 12%, nós vamos cair em um caso intermediário, verificando se esse solo vai ser um pedregulho mal graduado e, ou barra pedregulho argiloso, se vai ser um pedregulho mal graduado e um pedregulho siltoso e assim por diante. Vamos analisar os dois critérios, tá ok? Em relação à areia, vale a mesma classificação, mesmo sistema de classificação em relação à porcentagem passante na 200. A diferença agora é que o nosso parâmetro de comparação de CNU vale 6. Se CNU é maior do que 6 e o CC tiver entre 1 e 3, vai ser uma areia bem graduada. Caso contrário, ele vai ser um SP, uma areia mal graduada. Se por acaso a porcentagem de solo passante na 200 é maior do que 12, nós voltamos a analisar a carta de plasticidade. Acima da linha A, o solo vai ser uma areia argilosa, um SC, e abaixo uma areia siltosa, SM.
Se por acaso nós estivermos trabalhando com solo fino, porcentagem de solo aí passante na 200 maior do que 50, nós vamos ter que analisar a nossa carta de plasticidade, tá ok? Entrando com valores aí de LL e de IP, limite de liquidez e índice de plasticidade. Se nós tivermos alguma informação sobre presença de matéria orgânica nesse solo e a classificação cair abaixo da linha A, esse solo pode ser um solo orgânico. Se não tiver nenhuma informação sobre matéria orgânica, esse solo vai ser um silt, ou caindo acima da linha A, uma argila. E de alta ou baixa compressibilidade em função desses nossos índices de consistência. Aqui nós temos mais um exemplo. Imagina agora que você tem essa curva granulométrica com os valores aí, os intervalos correspondentes pela NBR 6502. Então nós vamos ter uma fração argila correspondente àquele material menor do que 0,002 milímetros, um silt entre 0,002 e 0,06, uma areia entre 0,06 e 2 milímetros, e acima de 2 milímetros será um pedregulho até 60 milímetros. Então, como nós vamos definir essas porcentagens? Nós vamos levar uma vertical no nosso intervalo aí para cada tipo de solo e verificar as porcentagens. Se a gente verificar onde uma vertical corta a nossa curva granulométrica no limiar argila-silt, ou seja, em 0,002 milímetros, nós vamos ver que a porcentagem passante é correspondente a 10%, ou seja, temos 10% de argila, pois todo material abaixo desse diâmetro é argila. Onde a curva granulométrica toca o limiar, aí, a fronteira entre silt e areia fina, vamos verificar essa porcentagem, vai nos dar aí mais ou menos uns 72%. Então o que a gente tem? Que de 10% a 72%, esse material é um silt, logo 72 menos 10 nos dá 62% de silt. E da mesma forma, de 0,06 até 2 milímetros, que é a fração areia, segundo a NBR 6502, quanto que nós temos de solo? Se a gente for reparar onde a curva granulométrica corta esses 2 milímetros, esse diâmetro correspondente a 2 milímetros, está basicamente em 100%. Então 100 menos 72 vai nos dar aí 28% de areia e basicamente não temos nada aí de pedregulho. Então 0% de pedregulho. Qual é a outra informação valiosa aqui para nós, crucial? Qual é a porcentagem de solo que passa pela peneira 200, ou seja, abertura de 0,075 milímetros. Nós vamos levar uma vertical a partir desse diâmetro. Então está aí 0,075 milímetros, onde essa reta verde toca a nossa curva, vai nos dar o teor de material fino, ou seja, levando aí na horizontal, nós vamos verificar aproximadamente uns 75% de material fino. Então não tem como, de antemão, né, a gente já sabe que não tem como esse solo receber uma classificação G ou S, ou seja, pedregulho ou areia, pois é um solo fino. Se é um solo fino, ou seja, mais de 50% passa pela peneira 200, nós vamos ter que analisar a carta de plasticidade. Vamos lá. Então, entrando com esses valores de LL igual a 60 e IP igual a 20, nós vamos verificar que nós caímos em um solo MH ou OH. Não verificando presença de matéria orgânica, a gente dá para esse solo a classificação MH ou um silt de alta compressibilidade. Então acabamos de fazer um exemplo de classificação unificada. Essa é uma classificação muito utilizada para solos temperados, foi desenvolvida em região de solos temperados e é muito aplicada aí na determinação de solos de serventia para projetos de barragens, principalmente. Uma outra classificação também desenvolvida para solos temperados é a classificação rodoviária ou Sistema Rodoviário de Classificação de Solos, da HRB, a Highway Research Board, ou da AASTO, tá? Então você vai ver essas nomenclaturas aí, ou ainda TRB.
Essa é uma classificação desenvolvida para verificar o comportamento de solos para subleitos de rodovias, para projetos de pavimentação, que também é baseada na granometria e nos limites de consistência do solo. Então, ao contrário da classificação unificada, quem vai ditar para nós aqui se esse solo é granular ou se ele é siltoso ou argiloso é a porcentagem de 35% passante na peneira 200 e não mais 50% como na classificação unificada. Nós vamos entrar aí com dados de granometria, ou seja, a porcentagem de solo passante nas peneiras 10, 40 e 200, com o limite de liquidez, o índice de plasticidade e ainda com o valor de índice de grupo. Nós já vamos ver quem é esse índice de grupo. Ele é função da porcentagem passante na 200 e dos limites aí de consistência. Quanto menor for esse índice de grupo, melhor vai ser o comportamento geral desse solo. E quanto maior for o índice de grupo, podendo chegar aí até um valor igual a 20, pior vai ser esse material. Esse material vai ter um comportamento mais siltoso ou mais argiloso. Nós vamos ver que essa classificação vai levar o solo a ser classificado de A1 até A7, com as suas subdivisões. Pode ser um A1A, A1B, sendo aí uma pedra britada, um pedregulho e areia. Pode ser um A3, uma areia fina. Pode ser um solo A2, A2,4, A2,5, A2,6, A2,7, sendo, portanto, uma areia e areia siltosa ou argilosa. E no caso de materiais finos, mais do que 35% passante na peneira 200, vamos ter solos siltosos ou solos argilosos, apresentando, portanto, um comportamento fraco a pobre com o material de subleito. Então, guardem isso, classificação unificada e classificação rodoviária desenvolvidas, elaboradas para solos temperados. Aqui nós apresentamos a nossa equação do índice de grupo, que nada mais é do que uma relação entre a porcentagem passante na 200, limite de liquidez e índice de plasticidade. E, como nós falamos, menores índices de grupos vão nos levar a melhores solos com comportamento bom para subleito e maiores valores de índice de grupo, piores comportamentos aí desse nosso solo. Existe ainda uma nota em relação a solos que sejam classificados como do grupo A7, que em função de uma relação entre o IP e o LL, esse solo vai ser ou um A7,5 ou um A7,6. Tem muita gente que fica perdida na hora que chega nessa classificação. É um solo A7, mas aí não sabe se é A7,5 ou A7,6. Essa nota explicativa geralmente encontra-se abaixo dessa tabela na grande maioria dos livros aí das literaturas técnicas. Então vamos fazer mais um exemplo. Observa agora um solo que tem a porcentagem aí passante na peneira 10 de 82%, passante na peneira 40 de 58% e passante na 200 de 20%. Um limite de liquidez igual a 32% e um índice de plasticidade igual a 18%. Bom, então nós vamos caminhando por essa tabela de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos analisar primeiramente a porcentagem de solo passante na peneira 10. Então acompanha comigo na primeira coluna dessa tabela, porcentagem de solo passante na 10. Esse solo pode ser um solo A1A? Observa aí o que quer dizer esses valores max, min, é máximos e mínimos. Na peneira 10, para ele ser um A1A, ele tem que ter no máximo 50% de material passante. É isso que nós temos. O nosso solo tem 82% passante. Então A1A está fora de cogitação. A gente passa para frente e descarta A1A. Esse solo pode ser um A1B? Aí em frente à peneira 10, abaixo da classificação A1A, não tem nada. Então está em branco. Então pode ser um A1B. A gente precisa analisar agora a peneira 40. Na peneira 40, para ser um B, tem que ter no máximo 50% de material passante. É o nosso caso? Não, nós temos 58%. Então A1B também está descartado. Pode ser um solo A3, não tem nenhuma informação em relação à porcentagem na 10. Na peneira 40, 51% é o mínimo, então pode ser um A3, nós precisamos continuar verificando. Na peneira 200, para ser um A3, ele vai ter no máximo 10% de material passante. Não, o nosso solo tem
20%. Então A3 também está descartado. Vamos ver se é um solo A2? Para ser um A2,4, primeira classificação aí de A2, nós não temos nenhuma informação em relação à peneira 10, à peneira 40. Em relação à peneira 200, tem que ter no máximo 35% de material. E é o nosso caso, nós temos 20%. Observa que para ele ser um A4 em diante, A5, A6, A7, ele teria que ter no mínimo 36% passante. Ou seja, teria que ter mais do que 35%, que é quem separa solos grossos ou granulares de solos finos. Então esse solo vai ser um A2. Nós precisamos analisar agora os limites de liquidez, índice de plasticidade, para ver qual A2 ele vai ser. Primeira coisa a ser analisada é o limite de liquidez. O nosso limite de liquidez é igual a 32%. Então ele só pode ser um A2,4 ou um A2,6, concorda? Porque para ser A2,5 ou A2,7 tem que ter no mínimo 41% de limite de liquidez. Vamos para o índice de plasticidade. O nosso índice de plasticidade é igual a 18, então não poderia ser um A2,4, porque o máximo é 10%. Mas pode ser um A2,6, porque o mínimo é 11%. Então nós já sabemos que esse é um solo A2,6. Nos resta agora dar a classificação completa, ou seja, relatar também qual é o valor do índice de grupo desse solo. Então vamos lá. Quando nós entrarmos com esses valores de porcentagem de passante na 200 igual a 20, LL igual a 32 e P igual a 18, isso vai nos dar, na equação do índice de grupo, o valor que ele vai receber para esse solo. Então, nós chegamos aí a um valor negativo, menos 2,8 pelas nossas contas. Muito cuidado na hora de entrar com esses parênteses, colchetes aí no seu cálculo, na sua calculadora, tá? Parênteses dentro de parênteses. Mas a classificação fala o seguinte: se você chegar em um valor menor do que zero, um valor negativo, nós adotamos zero. E sempre vamos dar essas respostas de índice de grupo em números inteiros. Logo, a classificação desse solo vai ser um A2,6, entre parênteses, índice de grupo 0. Que solo é esse? É uma areia ou uma areia siltosa ou argilosa com comportamento excelente a bom para fins de pavimentação. E por fim, uma classificação com todo orgulho brasileira é a chamada classificação MCT. Essas siglas vêm de uma metodologia de ensaio que leva em consideração um corpo de prova tamanho miniatura, corpo de prova compactado, e é uma metodologia totalmente desenvolvida para os nossos solos brasileiros, ou seja, para clima tropical. Essa classificação surgiu por conta de as classificações voltadas para climas temperados, classificação unificada, classificação rodoviária, já não representarem o verdadeiro comportamento que os nossos solos brasileiros têm. Elas não foram desenvolvidas para solos tropicais, elas foram desenvolvidas para solos temperados. Daí, um corpo de engenheiros, de professores da USP e o antigo DNR elaboraram uma classificação voltada para os nossos solos tropicais, a classificação MCT. Utilizando-se as classificações convencionais, uma classificação rodoviária, por exemplo, às vezes chegava-se à conclusão que um solo tinha um comportamento ruim para fins aí de pavimentação, para subleito, só que no laboratório as propriedades mecânicas desses solos eram excelentes, eram boas propriedades de resistência ao zazamento, de compressibilidade. Então, como que isso acontece? A explicação está justamente nisso. O modelo dessas classificações, unificada e rodoviária, não foram desenvolvidas para os nossos solos. Então, necessitou-se criar uma classificação que assim o fosse. Para se realizar uma classificação MCT, nós vamos precisar de alguns ensaios aí adaptados, de ensaios de suporte Califórnia, ou CBR, de ensaios de compactação, que necessitariam de um volume muito menor para se realizar esses ensaios do que os convencionais ensaios de compactação, de CBR. Esses ensaios são o ensaio Mini MCV, que é um modelo de ensaio de compactação em tamanho miniatura, com corpos de prova com 5 centímetros de altura e 5 centímetros de diâmetro, e também um ensaio de perda de massa por imersão, visando verificar qual é a perda
desse solo, qual é a erodibilidade desse solo em função de presença de água no solo. Essa classificação vai nos permitir verificar se o nosso solo ensaiado possui um comportamento de solo laterítico bem desenvolvido ou de um solo não laterítico ou saprolítico, que não é ideal para nossos projetos de pavimentação. Para se determinar se esse solo é ou não laterítico, nós vamos precisar de alguns parâmetros brevemente mencionados, como o parâmetro D', que nada mais sai de uma curva de compactação desse mesmo ensaio mini MCV, onde nós vamos determinar o coeficiente angular do primeiro trecho ou do trecho ascendente, né, esse ramo seco dessa curva de compactação. Então ele vai ser basicamente o coeficiente angular entre a variação aí da massa específica aparente seca com a variação do teor de umidade. Vamos determinar também quem é o C', que vai sair do ensaio de mini MCV. Nós vamos verificar qual é a variação da altura de uma amostra submetida a ciclos de compactação, a etapas de compactação. Então esse ensaio consiste basicamente em um corpo de prova compactado em um aparelho de compactação próprio para o ensaio mini MCV, onde se aplica um golpe sobre esse corpo de prova e mede-se em etapas a altura desse CP, desse corpo de prova. Ao se verificar uma redução de altura menor do que 0,1 milímetros entre as duas últimas etapas de compactação, termina-se o ensaio, procede-se então ao ensaio de perda de massa por imersão. Para se realizar essa etapa de imersão, nós vamos retirar com o extrator basicamente 1 centímetro para fora do cilindro onde está presente o corpo de prova compactado e vamos deixar esse corpo de prova em imersão em um tanque com água durante 24 horas a fim de se determinar a perda de solo por imersão, que vai ser nos dada através de um parâmetro PI. Em função desses dados de PI, D', nós vamos calcular um chamado parâmetro E'. Então, dessa forma, a partir desses coeficientes C' e E', nós vamos classificar o solo em laterítico ou não laterítico. E ele vai ter essas subdivisões. Pode ser uma areia laterítica, um solo laterítico arenoso, laterítico argiloso, solo não laterítico argiloso ou não laterítico siltoso e assim por diante. Uma areia não laterítica ou um solo não laterítico arenoso são as classificações possíveis dessa classificação MCT. E nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Grande abraço!